muito feliz porque estamos tendo essa oportunidade que Deus nos concede de chegarmos até a um momento do nosso dia só para aprender sobre a palavra do nosso Deus. E eu agradeço a você que sempre está nos acompanhando, a você criança, pré-adolescente e família, que coloca seu filho, sua filha para acompanhar todas as aulas da escola bíblica. Quero agradecer de coração ao nosso pastor pela confiança, a toda a Igreja do Céu que tem orado por cada criança e cada família, que tem orado e amado esse departamento. Quero mandar um abraço especial, além do nosso pastor e toda a sua família, para todas as tias que estão aqui na cidade e também no interior. E para você, meu amiguinho, minha amiguinha, minha criança, meu irmão, minha irmã, que sempre nos acompanha. Que Deus derrame sobre a sua vida muitas bênçãos, muita saúde e muita graça. Agora chegou um momento especial que é a hora de começarmos a nossa escola bíblica com uma oração. Vamos lá? Todos juntos, fechando os olhinhos e vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma manhã que o Senhor nos concede para estarmos em Tua presença, aprendermos mais sobre a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo sono tranquilo, pelos livramentos. Te agradecemos, Senhor, porque tem estado conosco. Te agradecemos por cada tia que tem se empenhado, Senhor, para dar o seu melhor em cada aula. Te agradecemos pela vida das crianças que nos acompanham toda semana e seus familiares. Te louvamos, ó Deus, pela vida do nosso pastor, de toda a sua família. Deus, te louvamos por toda a tua igreja, Senhor, que tem orado, que tem cuidado, Senhor, tem amado, Senhor, este departamento, cada criança, cada tia, cada família. E eu te apresento nesta manhã, Senhor, todos nós, todos os teus servos, para que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém! Agora vamos louvar o Senhor. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com a mão. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor, com as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, a cabeça. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor, com suas mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, a cabeça e a voz. Que louvor maravilhoso que ouvimos agora com as nossas tias. Você gostou? Eu gostei. Se você não sabe desse hino, quando terminar a aula, você volta um pouquinho para você aprender, tá certo? E assim cantar com toda a família. E agora chegou um momento muito importante, um momento que vamos aprender uma história maravilhosa com a sua tia na sua sala. Você que é pré-adolescente, você que é criança, presta muita atenção para a gente aprender direitinho a cada história maravilhosa que temos hoje, tá certo? Não esqueça de compartilhar o link do nosso canal para que mais crianças, mais famílias possam aprender sobre a palavra do Senhor. Muita atenção nessa hora, ó. Vamos ouvir o que a tia vai nos ensinar.
A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Online. Lição hoje de número 8, lição que tem por título Governador. Isso mesmo, nosso texto áureo se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38, que nos diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Amém. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá também no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos do 37 ao 56. Mais uma vez com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Versículo 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Versículo 39. Disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Versículo 41. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Versículo 42. E tirou Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e o pôs um colar de ouro em seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Versículo 44. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Versículo 45. E chamou Faraó o nome de José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Versículo 46. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. Versículo 47. E a terra produziu nos 7 anos fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estavam ao redor da cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Versículo 50. E nasceu a José 2 filhos, antes que vissem os anos de fome, que deu-lhe Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Versículo 51. E chamou José o nome do primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Versículo 53. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. Aí havia fome em todas as terras, mas em todas as terras do Egito havia pão. Versículo 55. E, tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Versículo 56. Havendo pôs fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia em mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Versículo 57. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amém. Já ouvimos falar sobre José, já ouvimos falar que ele foi vendido pelos seus irmãos, os ismaelitas, o compraram, e ele foi levado como escravo à casa de Potifar, Potifar comprou ele das mãos dos ismaelitas. Lá ele cuidou da casa de Potifar, mas devido a uma proposta que a esposa de Potifar o havia feito, ele foi preso, ele foi levado ao cárcere. Chegando no cárcere, ele ganhou a confiança do carcereiro, porque em todo tempo a Bíblia nos relata, durante a trajetória de José, o Senhor estava com ele. Tudo quanto José colocava a mão, o Senhor o fazia prosperar. E agora, José no cárcere, administrando o cárcere, ele conhece 2 pessoas que foram presas, o copeiro e o padeiro. E ele desvenda os sonhos que eles têm.
E José pede, né, que quando eles saíssem dele, se lembrassem dele. O que saiu se lembrasse dele. E o faraó, nesse período, teve um sonho, teve sonhos, 2 sonhos. E não tinha quem decifrasse no Egito, na terra do Egito, os sonhos do faraó. E o que foi liberto da prisão se lembrou que José decifrava sonhos, e José foi chamado à presença de faraó e decifrou os sonhos que faraó tinha, dizendo que havia 7 anos de fartura no Egito, mas também teriam 7 anos de fome. E o faraó observa durante toda a fala de José que ele era um homem cheio de Deus. O versículo 38 que nós lemos nos diz assim: E disse faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Ou seja, ele não viu alguém mais capaz de administrar todo esse processo no Egito, senão a José. E José ele foi nomeado governador de todo o Egito. Só acima de faraó estava o faraó, né? E ele foi nomeado, e ele sai, né, e o fez subir no seu segundo carro que tinha, e clamava diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse faraó a José: Eu sou o faraó. Isso é no versículo 44. E disse faraó a José: Eu sou faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra. E chamou faraó o nome de José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate. E José agora é intitulado governador do Egito. Ele ganha, né, a Zenate como esposa, e ele tem 2 filhos. E o significado do primeiro nome do filho dele, um era Manassés e o outro Efraim. E a Bíblia, no texto que nós lemos, nos relata o significado dos nomes dos filhos de José, significados muito importantes, que diz assim: E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Em todo o tempo, em toda a trajetória de José, desde que ele foi vendido pelos seus irmãos até chegar no trono, até chegar a ser governador do Egito, ele passou por momentos muito difíceis. Ele foi vendido, ele foi escravo, ele foi parar na prisão, e agora ele é governador. E quando o primeiro filho dele nasce, ele coloca o nome dele de Manassés, porque ele diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Isso no versículo que nós lemos: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ou seja, em todo o tempo José confiou no Senhor, em todo o tempo José permaneceu crendo, permaneceu fiel ao Senhor, mesmo passando por circunstâncias tão difíceis, tão dolorosas e tão doídas, mas José permanecia olhando para Jesus. E o segundo filho dele se chama Efraim, que diz assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Muitas aflições José passou no Egito. Muitas aflições José passou durante toda a sua trajetória de vida. Ele foi governador. O texto nos relata, no versículo 46, diz assim: E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. José tinha 30 anos, mas desde a saída da casa de seu pai, jovem, até chegar a esses 30 anos, difícil foi a trajetória de José. Difícil foram os caminhos que José enfrentou. Difícil foram as aflições que José passou. Ser vendido pelos seus próprios irmãos. Ser levado como escravo para uma terra estrangeira. Chegando na terra estrangeira, é comprado por um senhor egípcio. Chegando na casa do senhor egípcio, ele é colocado dentro do cárcere injustamente. Chegando no cárcere, ele chega em seguida, mais adiante, a ser governador. Mas toda essa trajetória, todo esse período foi difícil para José. Foram momentos doloridos, mas José ele teve fé no Senhor Jesus. Ele teve fé que só o Senhor podia mudar a situação dele. Ele sabia que o Senhor cuidava dele, mesmo em momentos tão difíceis. José sabia que o Senhor cuidava dele. Para José chegar a uma posição tão grande como a de governador do Egito, ele teve uma trajetória essa com marcas, com momentos difíceis, com dores e com aflições, mas em todo o tempo, em toda a caminhada, mesmo passando por coisas tão difíceis que entristeciam o coração dele, o Senhor Jesus cuidava dele, e José permanecia com fé de que o Senhor sabia, que o Senhor conhecia, que o Senhor cuidava dele, mesmo em dificuldades, mesmo em momentos tão difíceis. Que eu e que você façamos que nem José, que por mais que as circunstâncias sejam difíceis,
Por mais que os caminhos que a gente enfrente na nossa vida sejam difíceis, por mais que sejam muitas as aflições, por mais que doa no nosso coração muitas vezes, que nos faça chorar, que nos faça entristecer, mas nunca devemos permanecer a fé de que o Senhor estará ao nosso lado, a fé que o Senhor tem o controle de todas as coisas e a fé que o Senhor vai fazer algo maior por nós. José não imaginava que seria governador do Egito, o Senhor sabia, mas José não, mas mesmo assim, não sabendo, José creu, José confiou de que o Senhor cuidava dele em todas as circunstâncias, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, por mais que faça doer o nosso coração, por mais que nos façamos entristecer e até mesmo chorar pelos momentos difíceis, mas saiba que eu e que você temos o Senhor ao nosso lado cuidando de nós em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Glória a Jesus, crianças! Cada história maravilhosa! Você gostou dessa historinha de hoje? Você já sabia sobre tudo isso que a tia nos falou hoje na aula? Olha, tem muita coisa pra gente aprender, hein? Eu estou amando acompanhar cada aula. As tias, uau, preparam cada história linda para a gente. Vocês não acham? Olha só. Agora nós vamos encerrar a nossa escola bíblica. Eu espero que você aí de casa tenha aprendido bastante. E se você tem alguma dúvida em relação à historinha de hoje, manda uma mensagem para sua tia ou pode mandar aqui também uma mensagem no nosso canal e a tia da sua sala ela vai responder. Então, nesse momento, vamos agora orar, encerrando a escola bíblica dominical. Eu quero lembrar uma coisa a você. Não esqueça de orar pelo nosso pastor, por todos os pastores, por todas as crianças, por todas as famílias, tá certo? Vamos agora fechar os olhinhos e desde já eu te agradeço, papai, mamãe, a você que acompanhou a nossa escola bíblica e que acompanha toda quarta-feira. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade, por uma aula tão maravilhosa, tão abençoada que o Senhor nos proporcionou. Obrigada, Senhor, pela vida, Senhor, de cada tia, de cada criança, Senhor, da tua igreja. Deus, eu te apresento, Senhor, mais uma vez essas tias que têm se empenhado, Senhor, têm se dedicado. Te apresento, Senhor, as crianças que têm acompanhado, que têm aprendido. Deus, te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que esta manhã, esta quarta-feira, seja uma quarta-feira abençoada nos lares, Senhor, do teu povo, de todos aqueles que te adoram, que te servem, e aqueles, Senhor, que ainda não alcançaram, Senhor, a salvação, aqueles que ainda não te encontraram, não te aceitaram, Senhor, que o Senhor tenha um encontro com essas pessoas e que elas possam sentir a alegria de te servir, assim como nós sentimos, ó Deus. Te apresentamos o nosso pastor, cuida dele, Senhor, da irmã Cleusa, de toda a família, Senhor, nosso pastor presidente, Senhor, toda a diretoria. Te apresentamos, meu Deus, cada um da tua casa, Senhor, cada um da tua igreja, Senhor, as irmãs, os irmãos, as crianças, Deus, os adolescentes, os pré-adolescentes, toda a igreja, Senhor. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós a tua graça e as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, crianças.